Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores questões da vida, né? Será que somos livres para escolher o nosso caminho ou o nosso destino já está, de alguma forma, traçado? Vamos tentar desvendar como é que o livre-arbítrio e a responsabilidade se conectam e nos tornam os verdadeiros arquitetos da nossa jornada. E vamos começar com aquela pergunta que, olha, em algum momento todo mundo já deve ter se feito. Se Deus é justo, por que existe tanto, mas tanto sofrimento no mundo? É uma questão bem complexa e a resposta, segundo as obras que a gente vai analisar hoje, começa com uma ideia até que bem simples. A chave para entender isso está num princípio lógico. Todo efeito tem uma causa, não tem como fugir disso. Então, se a gente parte da ideia de que a justiça divina existe, o sofrimento, que é um efeito, precisa ter uma causa que também seja justa. E isso já nos convida a pensar um pouco além do que a gente vê em uma única vida, sabe? E para encontrar essa causa, a gente precisa ir lá na origem. Mas não a origem do universo, e sim a origem de cada um de nós como espíritos. É lá que a gente encontra um ponto de partida igualzinho para todo mundo. De acordo com a doutrina espírita, como a gente vê nas obras de Kardec, cada espírito é criado da mesma forma. Simples e ignorante. E olha, ignorante aqui não é uma coisa ruim, tá? É só pensar numa tela em branco, novinha, pronta para ser pintada, com todo o potencial para virar uma obra-prima. A aptidão para o progresso é exatamente a mesma para todos. E aqui que está a beleza da justiça divina, segundo essa visão. Não tem privilégio, sabe? O ponto de partida é o mesmo, o potencial é o mesmo e o destino final também é o mesmo para todo mundo. A perfeição. A única variável nesse sistema todo é a nossa própria vontade. O ritmo que a gente escolhe para a nossa jornada. E essa tal de vontade nos leva direto para o coração do nosso tema. A ferramenta fundamental que nos é dada para navegar essa jornada toda rumo à perfeição é justamente a nossa capacidade de escolher. Mas, afinal, o que é o livre-arbítrio? É exatamente isso, a nossa capacidade de escolher. Só que não é algo que já nasce pronto. É uma habilidade que vai se desenvolvendo junto com a nossa consciência. Pensa numa criança aprendendo a andar. Da mesma forma, o espírito vai aprendendo, aos pouquinhos, a usar a sua liberdade. Essa citação aqui de O Livro dos Espíritos vai direto ao ponto. Pensa bem, se a gente não tivesse a liberdade de escolher, como que a gente poderia ter mérito por fazer o bem? Ou responsabilidade por fazer o mal? Seremos como, sei lá, máquinas programadas? É a liberdade de escolha que nos define como indivíduos. A diferença é gritante. De um lado, a ideia de um destino fixo, a tal da fatalidade, que nos transforma em marionete. E do outro, o livre-arbítrio, que nos coloca no controle. Nossos atos deixam de ser uma sentença e se tornam o que realmente são, escolhas. E toda escolha, claro, tem uma consequência. E é exatamente aqui que a gente entra na lei de causa e efeito. Porque, veja bem, ter o poder de escolher significa também ter total responsabilidade pelas consequências. Uma coisa está sempre, sempre ligada à outra. Bom, aqui pode surgir uma dúvida bem comum. Se a gente é livre, por que certas consequências parecem tão inevitáveis, quase como um destino? A resposta está em entender como as leis divinas funcionam. Elas não são punições aleatórias, mas sim leis naturais de consequência. Em A Gênese tem uma analogia que é perfeita para isso. Imagina que as leis divinas são como placas de aviso num campo, indicando um caminho perigoso. Se alguém ignora a placa e se machuca, a culpa é da placa ou da própria imprudência? O sofrimento, nesse caso, não é um castigo, é o resultado direto de uma escolha. A imagem aqui diz tudo, né? Felicidade e infelicidade não são prêmios ou castigos que a gente recebe de fora. São a colheita daquilo que nós mesmos plantamos com as nossas ações. A responsabilidade de semear um jardim ou um deserto é inteiramente nossa. Ok, mas como é que esse processo de aprender, errar e reparar acontece? Uma vida só parece muito pouco tempo para um projeto tão grandioso, né? É aqui que o conceito de vidas sucessivas entra como a peça que completa o quebra-cabeça. A reencarnação, então, surge como um mecanismo que dá sentido para tudo isso. Ela oferece o tempo e as chances que a gente precisa para aprender, para reparar nossos erros e para cultivar o que temos de bom. Cada vida se torna uma nova oportunidade, uma nova sala de aula. E as dificuldades que a gente encontra na vida se dividem em duas categorias. Algumas são expiações, que são as consequências naturais de erros que cometemos e que agora precisamos reparar.
Outras são as provas, que são desafios que escolhemos enfrentar para acelerar o nosso próprio crescimento. E aqui a ideia fica ainda mais profunda. A gente não é vítima passiva das circunstâncias. Segundo essa visão, no plano espiritual, entre uma vida e outra, nós mesmos ajudamos a planejar a nossa próxima existência, escolhendo os desafios que vão nos fazer progredir. É o livre-arbítrio na sua forma mais plena, aplicado à nossa própria evolução. Bom, tudo que a gente viu até agora é uma síntese, um mapa para entender esses conceitos que são bem complexos. Mas, como você sabe, um mapa não é o território. A verdadeira compreensão vem com o mergulho nas fontes originais. A nossa intenção aqui foi abrir uma porta. Mostramos os conceitos fundamentais de uma forma clara, mas a verdadeira jornada de compreensão acontece quando a gente mergulha de verdade nas fontes, nas obras que estruturam todo esse pensamento. E o caminho para esse aprofundamento passa por estas 5 obras fundamentais da codificação espírita de Allan Kardec. Juntas, elas formam um corpo de conhecimento muito coeso, abordando a filosofia, a ciência e a moral. Para quem busca não apenas acreditar, mas realmente compreender, o estudo delas é essencial. E assim, a gente volta ao ponto de partida, mas com uma nova perspectiva. Se cada escolha constrói o caminho e cada um de nós segura as ferramentas, a pergunta final não é para os céus, mas para nós mesmos. Que tipo de obra estamos construindo? A escolha, como sempre, é nossa.